Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Bem-vindas para mais uma live aqui da Lumi Live. Hoje nós vamos receber uma convidada muito especial, uma veterinária que eu pessoalmente tenho um grande apreço, acompanho o trabalho magnífico que ela vem desenvolvendo aqui no Brasil e fora do Brasil também. Então é uma grande honra hoje, doutora Jaque Mota, te receber aqui. Muito obrigada por ter aceito o convite. E eu Imagina. vou contar um pouquinho aqui do currículo da doutora Jaque. Ela é veterinária formada pela UVV, formação em neurologia pelo Instituto Bioéticos e pós-graduada em práticas integrativas pela PUC. Ela é internship em nutrição animal pela Universidade da Flórida, é professora convidada da pós-graduação em oncologia do Instituto Bioéticos, formação em plantas medicinais pela Cornell University e também é membro convidada da American Society for Nutrition. Eu sou péssima em inglês, por favor, desculpem. E palestrante no Brasil e em diversos países. Trabalha há mais de 15 anos na área da pesquisa do câncer e atualmente trabalha no Centro de Pesquisa do TerraSense, nos Estados Unidos, na área de dieta e câncer. Doutora Jaque, bem-vinda! Muito obrigada pelo convite, Braiane. Estou muito feliz em poder falar sobre um assunto que eu gosto muito, que são ervas, né? Ervas medicinais. Todos estão ouvindo direitinho? O áudio está bom para vocês? Só sinaliza, por favor, se não estiver. Eu liguei o microfone, mas talvez não esteja tão bom assim, né? Às vezes a gente acha que está bom, mas não está. Perfeito. Ok, obrigada pelo feedback. Já disseram que está ótimo. Tá bom. Então, Doutora Jaque, fale um pouquinho da sua trajetória de vida, dos seus anseios como profissional na área da saúde, do seu trabalho. Conta pra gente um pouquinho como é que surgiu essa linha de trabalho. bom, eu me formei essa minha segunda universidade, né? Medicina veterinária eu iniciei, apesar de ter 16 anos já de formada, eu iniciei um pouco mais tarde. Eu já tinha uma formação, eu já trabalhava com comércio internacional, né? Antes da medicina veterinária. Na verdade, a minha faculdade foi de relações internacionais, mas eu sempre quis fazer veterinária. Na minha cidade, na época, não existia esse curso e meu pai não me deixava viajar para fora para estudar. Então, eu fiquei sempre naquela vontade, né? E aí chegou uma hora que a gente conseguiu ter a medicina veterinária no meu estado e aí eu consegui cursar. E ao longo do curso de medicina veterinária, eu tive um cão que teve câncer. Ele teve um câncer, de fígado. E esse cão sofreu muito, assim, até a gente chegar ao diagnóstico, né? Naquela época, a gente não tinha tantas opções de diagnóstico como tem hoje, né? Tomografia, ressonância, era tudo muito difícil. E eu decidi procurar opções naturais, alternativas, diferentes em outros países, para tentar ajudar esse cão. Eu não sabia nada ainda até então, eu era estudante de veterinária, estava no terceiro ano, mal sabia as clínicas. E aí eu comecei a me aprofundar muito na medicina natural, foi nessa época. E consegui ajudá-lo bastante, né? O Fred, ele teve um carcinoma, né, hepático e a sobrevida, na verdade, de um carcinoma hepático após o diagnóstico, no estágio que ele se encontrava, o dele, seria de no máximo 6 meses, né? O Fred viveu 3 anos muito bem comigo ainda, com o tratamento natural e com a medicina integrativa. Na verdade, eu concluí a faculdade com ele vivo. O que foi um grande sucesso na época foi o meu relato de caso na monografia e foi o meu start para começar a pesquisar sobre a medicina natural, né? A neurologia foi uma paixão durante a medicina veterinária que eu trouxe comigo após a formação. Então, eu decidi estudar no Instituto Bioéticos por ter essa questão mais natural, essa pegada mais natural dentro da neurologia, e me formei, né, fiz minha especialização lá. Trabalhei como neurologista há muitos anos, mas sempre me informando, me atualizando sobre a medicina natural. E foi numa dessas que eu acabei entrando na Universidade da Flórida. Eu fui para a Flórida, eu sempre digo, eu fui como neurologista e saí como nutricionista, porque eu fui para participar de um projeto de neurologia usando a dieta cetogênica para pacientes neurológicos com tumores cerebrais, e desde então nunca mais eu saí, né? Então, na Flórida foram surgindo outras oportunidades, eu me especializei em outra área,
morei lá por um tempo, trabalhei lá por um tempo, e aí depois eu vi que realmente era isso que eu queria, né? Não que eu ainda não atenda neuro, mas já é uma especialidade que eu não tenho tanta clínica mais, porque a nutrição já me ocupa, e a medicina integrativa em geral, né? Tanto a nutrição quanto as ervas medicinais, que foi uma formação que eu tive bem depois, né? Bem depois. Eu já estava trabalhando nos Estados Unidos, então surgiu a oportunidade na Cornell University para fazer o curso de formação em práticas em ervas medicinais. Então, eu aproveitei a oportunidade de já estar trabalhando lá e comecei a cursar ervas medicinais. Mas a minha paixão veio desde o Fred, onde já comecei a usar os alimentos certos, usar ervas, né? E isso eu trouxe de muito tempo. A minha avó era herbalista, né? Ela mexia com ervas. E a minha casa, a gente sempre se curou com ervas, sempre tratou doenças com ervas. Dificilmente alguém ia na farmácia comprar uma medicação, um antibiótico, uma pomada. A gente usava as ervas, a gente tinha farmácia de erva em casa. Eu cresci com isso e com esse aprendizado. Então, eu acabei trazendo isso ao longo da minha formação, né? Essa paixão também pelas ervas. Aí juntou tudo, né? Acaba estando tudo dentro da medicina integrativa. Que bacana. Justamente a minha pergunta assim, que eu vinha formulando ao que eu vi, seria isso, como ocorreu essa percepção da necessidade de incorporar, e assim, técnicas integrativas à rotina na medicina veterinária, e como foi, assim, como foi difícil, teve que ter muita coragem para poder incorporar, porque existe um certo preconceito sobre essa utilização dessas plantas, né? Falando mais direcionado a Sim. ervas. Como foi essa experiência para ti? Sim. É no próprio curso de formação em plantas medicinais, a gente tem acesso, né, a muita literatura, hoje, graças a Deus, a gente já tem muita base científica, né, para trabalhar com segurança, principalmente em prescrições magistrais. Então, hoje a gente tem até em farmácias humanas mesmo, vários medicamentos fitoterápicos que são vendidos para pessoas, ou seja, são medicamentos à base de plantas, mas que foram estudados, comprovados a sua eficácia, e tanto que eles estão nas prateleiras das drogarias, das principais drogarias do país e do mundo. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem essa base científica. Antes não, antes a gente tinha aquela questão de trazer é, o chazinho da vovó, a receita da vovó, a receita da mamãe, né? Para gente que, na verdade, a gente acabou buscando isso dos nossos ancestrais, que se curavam com ervas. Na verdade, os antibióticos não existiam sempre, os anti-inflamatórios muito menos. Então, antes de da gente ter essa questão farmacêutica, da indústria farmacêutica, a gente era tratada com erva, né? Então, a maioria das pessoas, algumas que ainda estão aqui hoje, foram tratados com ervas e ainda são em algumas comunidades e algumas cidades, em alguns locais, onde a medicina tradicional não chega, né, que são os indígenas, né, são muitas famílias que vivem ainda no interior, onde nem tem farmácia, muitos são curados e tratados com ervas. Só que isso hoje a gente já conseguiu documentar, né? Então, muitas empresas, inclusive nos Estados Unidos, perceberam o potencial das ervas medicinais que eram usadas para tratamento dessas doenças em várias pessoas, como um potencial terapêutico muito grande de estudo, né? E conseguiram colocar essas ervas dentro de vários projetos de pesquisa, né, de comprovação para que elas pudessem ser padronizadas, né, em medicamentos homeopáticos, fitoterápicos e serem vendidos como são hoje nas farmácias. Isso que eu queria, junto contigo, assim, elaborar, né, doutora Jaque, justamente essa conformação, né, que na verdade o tratamento com ervas é um resgate da nossa ancestralidade, mas hoje nós temos ter esse respaldo científico também foi necessário que muitas pessoas dentro das academias trouxessem e começassem a fazer esse estudo. Então, por isso que eu me refiro à questão do preconceito no início de trazer essa linguagem, né, essa medicina para dentro da academia, é necessário assim, abrir um caminho e a gente nota que existe o preconceito, né? Existiu há muito tempo. Claro que hoje não tanto, né? Graças a pessoas precursores como você, que vem trabalhando, já vem documentando,
mas no início esse trabalho realmente é de formiguinha, né? É trabalhar e mostrar o resultado. Sim, eu, por exemplo, quando eu fui tratar meu cachorro com plantas, com ervas, com nutrição, na época que eu me formei, todo mundo achou que eu era louca, né? Assim, né, não vai fazer químio, não vai fazer nada, não tem como o cachorro sobreviver, enfim. Então, assim, e eram pouquíssimos estudos, pouquíssimos casos, pouquíssimos centros, né, de especialização, livros que a gente tinha disponíveis na época, até relatos na literatura, para que a gente pudesse pesquisar alguma coisa a respeito, né? E na época eu fui tentando implementar que a gente tinha da medicina tradicional, natural, humana, né, para a veterinária, para o meu cão. Né? E futuramente, quando eu fui aprendendo e fui me especializando em plantas medicinais, eu fui vendo que realmente a diferença é muito pouca. Né? É lógico que a gente precisa entender, né, todas as interações, os antagonismos, os sinergismos, isso é muito importante para que a gente faça uma prescrição de uma formulação, principalmente magistral fitoterápica, com segurança, né? Então, a gente tem uma série de questões que muita gente esquece ou não tem conhecimento, por exemplo, cardo mariano, a gente tem o uso do CBD, que é o canabidiol, com muita frequência, eu vejo muitos profissionais utilizando o CBD, mas a gente tem uma questão importante de interações com o CBD. Estou dando um exemplo, mas são várias ervas, né? Então, a gente tem o CBD que interage com a erva de São João, que interage com a berberina, que são duas ervas que são utilizadas também para tratamento de outras patologias. Então, a gente tem interação entre elas. Elas, inclusive, elas são metabolizadas na enzima P450, que é uma enzima que está diretamente ligada, que é a citocromo P450. Então, ela está diretamente ligada no metabolismo das drogas, dos fármacos e das substâncias químicas no fígado. E quando você utiliza um CBD e com outras drogas, e mais a erva de São João, mais a berberina e algumas outras também que a gente vai aprender no curso, né? Então, a gente tem uma sobrecarga dessa enzima e ao invés de a gente eliminar essas substâncias, elas acabam se acumulando ainda mais, porque o CBD também é metabolizado nela. A berberina também é metabolizada nela. E eu pego muitos casos de pacientes que fazem uso de todas essas ervas. Na verdade, é muito comum eu pegar prescrições de colegas que não tenho muito conhecimento na prática de plantas medicinais, de ervas medicinais, usando várias ervas que conhecem, estudam ou vê algum artigo que é boa, que é legal para aquela doença, e eu acho isso bacana. Mas a gente precisa entender o metabolismo dessas ervas, principalmente em órgãos como o fígado, a sobrecarga, o tempo que essas ervas vão ser utilizadas nesse paciente, a rotatividade dessas ervas, que é muito importante quando a gente pensa em um protocolo herbal, né, assim como chás, tinturas, loções, né, todas essas formas farmacêuticas, inclusive de formulações magistrais, a gente tem que ter um alvo e tem que ter um prazo e uma rotatividade dessas ervas, não ocorre exatamente o contrário. A gente vai sobrecarregar órgãos como o fígado, que são importantes para a detoxificação de substâncias químicas, por exemplo. Né? E aí a gente vai causar um problema maior para esse paciente, além dessas interações. Né? Então, aqui eu dei um exemplo do CBD com a berberina, mas a gente tem várias outras interações que eu geralmente costumo explicar no curso, que a gente precisa evitar e que a gente tem que prestar atenção. E o tempo, que é muito importante, porque eu vejo, às vezes, prescrições de pacientes, quando chegam aqui, com formulações, por exemplo, de cardo mariano, né, que o composto principal do cardo mariano é muito usado pelos veterinários, que é a silimarina, em uso frequente, em uso contínuo, e isso não pode. Né? A gente não deve usar a silimarina por mais de 90 dias. Então, a gente tem que intercalar a silimarina com um outro composto que faça um efeito similar, como, por exemplo, o dente de leão, que é o Taraxacum officinalis, ou uma outra erva que tenha o mesmo efeito, a alcachofra também. Então, assim, e aí eu vejo o cardo mariano, que às vezes a pessoa faz uma prescrição da silimarina, que a silimarina não é o cardo mariano. Isso eu já até expliquei em live. A silimarina é o principal composto que age
diretamente no tecido hepático, fazendo com que ele se reestruture, se restabeleça. O cardo-mariano é a erva integral, ela não é o composto. Ali tem a silimarina, mas não é, cardo-mariano não é a silimarina. A silimarina é isolada do cardo-mariano e é 10, 15 vezes mais potente do que a própria erva. E aí, às vezes, eu vejo uma prescrição. Você pode usar a silimarina ou você pode usar o cardo-mariano na mesma dose. Então, aí você percebe que as pessoas estão interessadas, elas querem ter o conhecimento, elas querem prescrever as ervas, mas elas não têm o conhecimento de saber que a silimarina não tem nada a ver com o cardo-mariano, que no cardo-mariano existem vários outros compostos químicos benéficos, claro, para a saúde, mas que não estão atuando de forma intensiva, de forma mais aguda, né? No caso, para intoxicações agudas, que é a silimarina. Né? Então, a gente precisa entender os compostos da erva e saber prescrever. Né? E o mais importante, né? As interações e o tempo que a gente vai prescrever isso. Isso é de extrema importância. Então, na verdade, o que a gente está oferecendo nas plantas são moléculas químicas que podem ter uma sinergia ou um antagonismo. Por isso que é Exatamente. necessário nos formarmos e estudarmos. É uma ciência, na verdade, existe o chazinho da vovó, mas também existe uma ciência que vai nos trazer o conhecimento, que vai nos direcionar de forma que a gente possa prescrever com segurança para o nosso paciente um chá. É mais ou menos nesse sentido. Sim, na verdade, assim, os chás, eles são a parte mais fraca da erva, né? Assim, é lógico que a gente tem várias opções de terapias com chás, mas que a gente precisa usar, claro, doses muito maiores do que se a gente fosse fazer uma tintura, por exemplo, do que se a gente fosse usar uma formulação magistral, onde a gente coloca o extrato concentrado da erva ali, né? Então, a gente precisa entender, claro, primeiro vem a questão financeira do tutor, né? Extratos padronizados são caros, principalmente de ervas boas, de boa procedência. Né? Então, o tutor não tem condições financeiras, ele prefere fazer um tratamento com chás. Então, a gente vai ter que informar isso ao tutor de que o tempo vai ser maior, a quantidade vai ser maior, a frequência vai ser maior, né? E a gente precisa prestar atenção em determinadas questões que, por exemplo, um extrato padronizado onde a gente tem um concentrado muito maior, a gente coloca o produto ali mais concentrado, como é o caso da silimarina e outros. Então, a gente tem aquela administração naquele horário e a gente observa o animal durante aquela primeira hora. Não aconteceu nada, está tudo certo. Um chá, uma tintura, não. A gente vai ter que ofertar isso várias vezes ao dia. Então, as chances desse animal desenvolver sintomas ao longo do dia são maiores. Então, isso tudo a gente precisa entender, passar para o tutor para que ele observe e retrate para a gente, porque isso não acontece, né? Então, às vezes eu pego casos de pacientes que estão fazendo uso de ervas, mas que não passaram essa instrução, então eles estão seguindo ao longo, e às vezes até utilizam a erva padronizada, no caso, né? Ah, eu estou usando o chá do cardo-mariano, estou usando a silimarina para ficar mais forte ainda a proteção do fígado. Falei, meu Deus do céu! Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente vai prejudicar esse órgão tão importante e a gente vai fazer o efeito contrário. Ao invés da gente detoxificar, ao invés da gente limpar o hepatócito, a gente vai obstruir ainda mais. E, além disso, nós temos algumas ervas que possuem ação sinérgica, né, que a gente tem que usar junto com outra erva ou outro produto para potencializá-la. Então, a gente, por exemplo, tem o caso da curcumina, né? A cúrcuma, ela é lipossolúvel, então a gente tem que incluir sempre junto com a cúrcuma, tanto em formulação magistral, quanto em opções dietéticas, né? Às vezes a pessoa quer usar a cúrcuma em pó na alimentação do animal, tá tudo certo. Mas a gente tem que entender que, como ela é lipossolúvel, não adianta fazer a cúrcuma em shot matinal. Ela precisa de óleo, né? A não ser que você coloque um óleo nesse shot. Ela precisa da piperina, né? Então a gente tem que colocar um pouquinho de pimenta do reino, porque a cúrcuma sozinha, ela não é tão biodisponível assim, né? Sem um veículo oleoso, né? Já é lipossolúvel, já é difícil a absorção, né? Então precisa ter um veículo oleoso. Geralmente a gente põe um óleo de coco até na formulação. E para que, ou azeite, enfim, para ela ser servida, por exemplo, numa comida, a gente precisa colocar um azeite, né, o óleo de coco na comida, para aumentar essa biodisponibilidade, assim como a piperina, que é a pimentinha do reino.
né? Tanto que várias formulações magistrais hoje, a base de cúrcuma, elas já contêm bioperine, porque já para potencializar e melhorar essa absorção. Então, hoje a gente tem muitos estudos que antes a gente não sabia. Então, hoje a gente já tem estudos de nanotecnologias, onde a gente consegue otimizar ainda mais essa absorção, né, a nível de trato gastrointestinal. Então, consegue fazer com que essa nanotecnologia absorva em torno de 90%, 95%, coisa que antes a gente não conseguia só adicionando a cúrcuma na alimentação, mesmo colocando óleo de coco, mesmo colocando a pimenta do reino. Então, hoje a gente tem em mãos empresas interessadas no potencial dessas ervas, em investigar, em fornecer, né, suporte para a pesquisa, divulgar esses dados científicos para que a gente consiga prescrever com segurança essas formulações, né? Olha que bacana. Então, a cúrcuma é um exemplo clássico de uma erva assim que a gente precisou utilizar bastante, né? Bastante coisa e estudar muito para que a gente chegasse a uma padronização que fosse quase que 100% absorvível. Entendi. Na Não é? verdade, o resumo disso seria assim: o veterinário herbalista ele necessita um convite para o veterinário que quer trabalhar com ervas fazer uma formação. Basicamente, é impossível, Ah, fica muito sim. difícil não fazer um curso para receber É, essas informações para prescrição das ervas. eu acho, não é difícil, porque hoje a gente tem internet que nos dá muita fórmula pronta, né? É, a gente tem até sistemas de programas que eu nem uso, nem na nutrição, nunca usei, porque eu acho que cada um é cada um, a gente tem que fazer a formulação voltada individualmente para cada paciente. E a gente, para isso, precisa entender como as ervas funcionam no corpo e as suas interações. Então, eu nunca uso formulações que servem para todos. Eu sempre começo prestando atenção em cada detalhe do paciente e iniciando ervas que eu tenho certeza ou eu tenho alguma experiência que vão trazer algum benefício para aquele caso, não pegar aquele combo, é intestino, então vou usar 10 probióticos para modulação intestinal. É fígado, então eu vou usar aquelas 7 ervas, dente de leão, cardo mariano, alcaçuz, berberina, eu vou usar aquele combo com várias dosagens e o animal começa a passar mal, não sei nem o que foi, né? Então, aquele é um protocolo para fígado, vou pegar isso e vou usar. Não é difícil fazer isso, na internet você tem vários, né? Mas o difícil é você entender essas interações, ou seja, que o cardo mariano não pode ser usado junto com o dente de leão, que o dente de leão mais o alcaçuz, eles possuem antagonismos, então a gente vai ter uma sobrecarga, principalmente eletrolítica. Você vê, ó, o dente de leão e o alcaçuz são frequentemente associados na medicina veterinária. O dente de leão, ele é bom para o trato urinário, ele é bom para o fígado, o alcaçuz, né, o que geralmente a gente ouve, é bom para o intestino, é bom para o estômago, para gastrite, é bom para o trato respiratório. Então, já vou pegar o sistema inteiro, vou utilizar essas duas ervas e vou tratar o animal todo. E aí você vai ter um baita desequilíbrio eletrolítico. Uhum. Porque os dois, a associação dos dois, causam desequilíbrios, inclusive em minerais, né, importantes como cálcio, fósforo, pode causar inclusive insuficiência renal, e a gente tem um desequilíbrio enorme em eletrólitos. Então, né, para que eu vou arriscar? Certo? Aí você começa a introduzir uma erva, por exemplo, camomila e valeriana. São duas ervas bem comuns da gente prescrever, são ervas seguras, praticamente, né, teoricamente, na medicina veterinária, camomila, valeriana, mas são ervas que, quando associadas, elas causam um efeito sedativo muito grande. Elas podem interferir, inclusive, em medicações anticonvulsivantes. Eu já li a interação medicamentosa, eu sei que não pode usar com anticonvulsivante. Pelo contrário, você deve usar, mas você deve diminuir a dose anticonvulsivante, porque é para isso que as ervas servem também. As ervas, elas servem para que a gente diminua as medicações alopáticas com segurança e introduza as ervas tanto em associação quanto em uso isolado, né? Então, a prática da gente utilizar as ervas, nem sempre a gente vai conseguir substituir um medicamento alopático,
Mas é certo que, mesmo que a gente não consiga substituir um alopático, a gente vai conseguir diminuir essas doses, a gente vai conseguir implementar uma erva que possa fazer o mesmo efeito terapêutico com segurança do alopático e vai tirar a sobrecarga desse alopático, desses efeitos colaterais que a maioria tem, em vários órgãos. E isso é muito importante quando a gente conhece a erva e sabe utilizá-la junto com, por exemplo, o medicamento alopático. Isso faz toda a diferença. Entendi. E é seguro também em pacientes oncológicos que estão fazendo quimioterapia? É possível utilizar ervas também? É seguro? Sim, sim. Não, hoje a gente tem muitas ervas que são utilizadas, né, na medicina para o câncer, né? A própria curcumina mesmo é utilizada e pode ser utilizada em conjunto com medicamentos quimioterápicos. A curcumina, inclusive, ela interage também. Olha quanta coisa que a curcumina interage e que muita gente prescreve junto, porque é anti-inflamatório, é anti-câncer, eu vou botar junto no pacote, né? Bota a dose certa, mas a gente tem, além da dose, além dos quimioterápicos, além dos corticoides que são usados em protocolos quimioterápicos, né? A gente tem a curcumina, ela interage com muitos corticoides, e aí ela causa um efeito gastrointestinal muito maior no paciente do que o próprio corticoide, tá? Então, a gente tem essa questão da curcumina, alivia a dor, tudo, mas a gente precisa saber a hora de usar, a gente precisa saber o composto que está sendo utilizado de corticoide, a frequência que esse corticoide está sendo usado para você intercalar com a curcumina, e você precisa saber o que é mais importante, o quimioterápico. Né? A curcumina nem tanto, mas existem outras ervas que interagem diretamente com quimioterápicos, e aí diminuem a sua eficácia, e aí você já não pode usar no paciente oncológico. Já outras não, outras ajudam, né? A gente tem o CBD, o CBD é muito bom também, mas o CBD tem essa questão. Eu vejo muita gente utilizando o CBD junto com quimioterapia, junto com outros tratamentos oncológicos, e o CBD, como eu falei, ele age, né? Ele é metabolizado na P450. Né? O citocromo 450. E ali os quimioterápicos também são metabolizados. E ali você vai sobrecarregar ainda mais essa via de eliminação de toxinas, de substâncias tóxicas, né, com o uso do CBD junto com o quimioterápico, além de você causar uma sobrecarga, tudo que é tóxico, tanto da quimioterapia quanto do próprio mecanismo do câncer, né, que gera resíduos tóxicos que precisam ser eliminados, vão ficar retidos ali. Então, você vai causar mais mal para o paciente do que bem. Né? E muita gente prescreve para tratamento da dor no paciente oncológico, junto com a quimioterapia, junto com outros tratamentos, como corticoides. Então, é preciso entender como funcionam os mecanismos dessas ervas, as interações, né? A potência dessa erva, né? O CBD é uma erva extremamente potente, então ela é capaz de controlar a dor bem num processo, na dose correta, num processo semelhante à morfina. Só que ela tem as interações como a morfina, ela tem as interações como os quimioterápicos, né? E ela deve ser usada de forma ponderada em determinadas situações, em conjunto sempre com a oncologia, isso é muito importante, né? Agora, tem aqueles pacientes que eles não querem usar a medicina tradicional, eles querem só usar a medicina à base de plantas, eles querem só usar a medicina integrativa, né? Ou seja, a nutrição oncológica, a dieta cetogênica, eles querem usar só plantas, só ervas medicinais para o tratamento de dor, alterações hepáticas, renais, cardíacas, né? Existem muitos tumores cardíacos que a gente utiliza também algumas ervas. E nutracêuticos, então, além das outras opções que nós temos hoje dentro da medicina integrativa. Então, existem, na verdade, a maioria, né, dos tutores hoje estão optando por esse lado mais integrativo. Ninguém quer que o animal passe por processos de quimioterapia, porque a gente sabe como é doloroso, até para nós, né? Imagina para os cães. E muitos não conseguem passar. Às vezes o tutor quer fazer a quimioterapia, mas o animal não consegue passar pelas etapas, pelo tratamento, ele é interrompido no meio do caminho, e o tutor opta em fazer um tratamento integrativo à base de plantas, o que eu acho ótimo, porque a gente hoje tem muitas plantas, né? A gente tem o Viscum album, que é maravilhoso. Existem inúmeros estudos comprovando a eficácia do Viscum album. Eu utilizo o Viscum album nos meus pacientes oncológicos. E é uma planta, né? A gente utiliza um quimioterápico natural
muito, com uma atividade anticâncer muito expressiva, comprovada. Inclusive, o visco álbum é utilizado em hospitais na Europa, hospitais humanos. Né? Então, assim, a gente tem a Boswellia serrata. A Boswellia serrata é uma erva que a gente consegue controle da dor, principalmente junto com o CBD, muito expressivo. A gente tem a Boswellia como um anti-inflamatório não esteroidal excelente para o controle da dor, inclusive para osteosarcoma. Então, a berberina, por exemplo, tem também uma ação antitumoral, por isso muita gente usa a berberina junto com protocolos quimioterápicos, né? Mas aí acaba interferindo na enzima. Mas, assim, são plantas que são estudadas para esse fim. E se fossem usadas isoladas, está tudo certo. Né? O problema é quando você mistura essas plantas com outras plantas e não tem esse conhecimento do que elas podem causar de mal junto com essas plantas, ou bem, porque muitas vezes a associação de uma com a outra, a gente tem efeitos sinérgicos, onde a gente potencializa, né, a ação de outra e não causa danos, pelo contrário, a gente causa só benefícios. E a gente potencializa, inclusive, a atividade antimicrobiana, anti-inflamatória, antitumoral, né, antifúngica. Né? A gente tem hoje muitas plantas que também são utilizadas na dermatologia, por exemplo, estão substituindo com muito glamour os produtos dermatológicos que antes a gente aprendia na faculdade, só tinha eles, né? Os géis, as pomadas, os shampoos, os anti-histamínicos, os corticoides. Então, hoje a gente tem nas plantas todas essas opções sem os efeitos colaterais que a gente vê nos medicamentos alopáticos. Isso é muito bacana, né? Então, assim, um bom exemplo disso, né, dessa sinergia, quando a gente conhece, entende um pouco o mecanismo das plantas, né? A gente tem a cúrcuma e a boswellia, que eu falei, que são dois anti-inflamatórios muito potentes, que se usados junto com medicamentos alopáticos, eles podem sobrecarregar o fígado. Mas se eles forem usados em conjunto, o que acontece? O efeito anti-inflamatório de ambos é potencializado. Então, a gente vai ter o efeito de dois anti-inflamatórios em duas plantas, com efeito maior, mas com alterações sistêmicas, né, com efeitos colaterais muito menores do que se eu fosse usar um anti-inflamatório ou dois anti-inflamatórios, que muitas vezes a gente precisa associar. Então, é um exemplo, a cúrcuma e a boswellia podem ser associadas, eles têm um efeito sinérgico. Isso é muito importante quando a gente vai fazer, por exemplo, a prescrição de uma medicação para dor de um paciente que já está usando cúrcuma e chega para mim e fala, olha, eu não estou conseguindo controlar a dor do meu cachorro só com a cúrcuma. E aí eu entro com a boswellia, né? Eu entro com uma dose menor, porque eu já sei que ela vai ser potencializada pela cúrcuma e vice-versa. E aí a gente vê o animal realmente começar a produzir o efeito anti-inflamatório bem mais expressivo, porque cada um é cada um. Às vezes só a cúrcuma em um paciente já resolve o problema dele de dor. Às vezes não, às vezes eu tenho que associar com a boswellia, às vezes eu tenho que associar com o CBD, às vezes eu tenho que associar com mais coisas. Então é por isso que a gente precisa entender essas associações, o paciente, lógico, e as opções que o tutor vai te dar para você poder iniciar essa questão terapêutica nesse paciente. Né? Então, o tutor vai chegar para você, eu quero só um tratamento à base de ervas, e você ser capaz de fazer um tratamento só à base de ervas. Não, eu quero um tratamento onde envolve a alopatia e a medicina herbal, e você também saiba fazer um tratamento assim. Então, sem precisar procurar no Google e sem saber se realmente a informação que você encontrou é atualizada, a informação é correta, e se você vai ter a experiência de alguém, né, que já usou e que trabalha no dia a dia na clínica, para poder garantir que isso vai dar certo. Então, isso é muito importante. Doutora Jaque, é um mercado bastante promissor, né? Porque as pessoas os tutores têm procurado muito essas alternativas, essas ferramentas integrativas hoje, né? Como você tem percebido isso? Essa procura Muito. do tutor? Muito. Porque hoje a gente tem as redes sociais, a gente tem internet, a gente tem chat GPT, então todo mundo tem um problema, ele vai procurar ali, ele vai ver, olha, o que está acontecendo com o meu cachorro? E aí a gente vai ter N opções terapêuticas ali, ele vai ver aquela coisa diferente ali, opa, a cúrcuma é usada para isso? Eu não sabia, mas olha só, quem trabalha com isso, né? Porque não tem ninguém especialista em cúrcuma, não tem ninguém especialista em cardo mariano, né? Então, como é que eu vou pegar um profissional para me ajudar a formular isso, né, com segurança? Aí vai para a medicina integrativa.
Aí a medicina integrativa, claro, trabalha com tudo, ele já pegou ali o manualzinho dele de ervas medicinais, o básico, né? Porque são mais de 1.200 ervas só no catálogo brasileiro de ervas medicinais, então a gente tem catalogado 1.200 ervas com benefícios terapêuticos documentadas. Então, ele vai lá e pega aquelas 10 ervas que ele tem ali, 15, 20 no máximo, de ervas medicinais, com a dose, teoricamente, que ele pegou em algum lugar, ou em algum artigo, e ele, agora eu estou pronto para fazer a minha formulação de ervas medicinais. Mas não é bem assim, vocês estão vendo que a gente precisa entender muito bem dessa erva, as suas interações, e não é só pegar qual a interação medicamentosa dessa erva. Não pode com determinado fármaco ou com determinada erva, tem que tomar cuidado. Não é isso. É a gente saber acompanhar o paciente, a gente saber utilizar a dose correta dela para aquele paciente. Às vezes, a gente sabe que a cúrcuma e a boswellia serrata, elas são sinérgicas. É claro que elas vão ter um efeito muito grande anti-inflamatório. E não é por isso que eu vou usar a dose maior de todas as duas para aquele paciente. Eu vou começar com uma dose mínima. Se ele já está com outro medicamento, aí é que eu vou começar com uma dose menor ainda. Então, essas questões você não consegue achar na internet, né? Então, esse acompanhamento dos sinais clínicos do paciente, você não consegue achar na internet. Né? Então, se você trabalha com medicina integrativa, você tem que ter uma formação, você tem que aprender a usar essa erva, não só pegar uma prescrição, um guia de prescrição, porque hoje a gente tem guia para tudo, guia de formulação para alimentação natural, guia de formulação para óleos essenciais, que também é uma outra parte muito interessante que eu trabalho. Né? Guia de formação para ervas medicinais. Aí você vai ter o básico. Você vai ter ali as doses dessas meio gato pingado de erva e vai pegar e vai usar para aquele problema, mas você vai ficar limitado àquilo. Né? Hoje a gente tem mais de 1.000 ervas catalogadas que a gente pode usar e que são realmente eficazes para tratamento de várias patologias. Então, eu não vou ficar naquele pequeno pedacinho de erva ali, naquele papelzinho, se eu tenho um mundo para utilizar e se eu posso virar referência, especialista nisso, estudando um pouco mais a fundo, né, sobre o metabolismo e sobre como funcionam o poder dessas ervas no corpo, né, tanto humano. E, além disso, assim, os tutores, eles estão procurando o que hoje? Né, melhorar a qualidade de vida do animal, menos efeitos colaterais, isso todo mundo quer, não só para o cachorro, mas para a gente também. Então, hoje, até nós estamos procurando opções que sobrecarreguem menos, alimentação mais saudável. A gente está procurando uma medicação que não tenha tantos efeitos colaterais. Para nós, imagina para os filhos, né, que são os peludos. Então, com certeza, e que tem menos efeitos colaterais, que é mais importante, né? Porque quando a gente usa uma medicação alopática, a gente certamente vai ter um efeito colateral. Não que na medicina natural a gente não tenha efeito colateral, a gente tem, mas os efeitos colaterais muitas vezes não são visíveis, né? São muito pequenos, muito fracos, e muitas vezes eles não aparecem, porque o animal ele consegue assimilar muito melhor um produto herbal do que um produto manipulado em farmácia, cheio de contraindicações e que é metabolizado em vários órgãos e que causam muitos efeitos colaterais. Então, o tutor ele não quer isso. Né? E, ao mesmo tempo, ele quer um profissional que entenda, né, que tenha a formação e que faça isso de forma segura, dentro, claro, das investigações científicas, dos relatos de caso, né? Então, ele quer um profissional que faça isso da forma legal, da forma consciente e, o que é mais importante, baseado na literatura, porque aí a gente tem um respaldo científico por trás, né? O que é importante não é só pegar uma erva, pegar uma dose e jogar ali. Eu entendo aquela erva, eu sei o que ela vai fazer no corpo desse animal. Se esse animal me apresentar qualquer outro sintoma que não está relatado ali, eu vou saber que foi ela. Eu vou saber como preparar essa erva. Eu vou saber como usar, não só para o fígado, mas para outro sistema. O cardomariano, por exemplo, que é uma erva que todo mundo acha que é só para o fígado, ele age em vários sistemas, até nos ossos. Ele age na pele, no sistema respiratório, nos olhos, né? Então, assim, a gente tem... E claro que isso varia muito a dose e a frequência,
o tempo. Então, entender o que a planta tem para a gente prescrever é de extrema importância, porque você tem uma planta, você não vai usar só para o fígado, se você tem o conhecimento para usar em outros órgãos. Isso é muito interessante, porque o bendito protocolo, né? Tem muita gente que procura, os alunos às vezes procuram o protocolo para tal doença. Só que a biologia ela não é uma matemática. Então a gente sabe que cada indivíduo ele vai ter uma resposta, né? Individual. E que importante a gente ter esse conhecimento para poder atuar no momento certo, para dar segurança para o tutor. Eu estou vendo de fora, né, essa argumentação assim que tu traz, eu acho super importante gerar e as pessoas entenderem. Eu começo por mim, por todos os alunos que querem o protocolo, mas que saibam raciocinar, escolher por si as melhores opções através do conhecimento mais profundo de cada medicação ou cada ferramenta, porque tudo tem um segredo, tem uma forma de usar. Então, que bacana, parabéns, doutora Jaque, trazendo essa informação de uma forma tão clara, tão sólida, assim, consistente para a gente. Sim, eu tenho uma última questão, né, que eu gosto de passar sempre nas aulas, que são algumas dicas, né, para aplicação prática dessas ervas, né, que a gente tem aí no dia a dia. Então, sempre, primeiro, avaliar a função hepática desse animal. Então, antes de prescrever qualquer erva, assim como você faz na prescrição de medicamento alopático, sempre avalie a função hepática desse paciente, porque, como eu falei, todas essas ervas com ação medicinal, elas são metabolizadas no fígado. E se a gente tem um fígado, é claro que a ação dessa erva no fígado vai ser infinitamente menor do que uma medicação alopática, mas ela vai ter um metabolismo hepático na maioria das vezes. E se esse fígado ele não está bom, mesmo que você esteja usando essa erva para o fígado, você precisa avaliá-lo primeiro, porque aí você vai precisar entrar com uma dose um pouco menor do que a que você entraria para um fígado bom, né? Então, às vezes, você está usando, por exemplo, um cardomariano para tratar um outro problema, mas que vai passar por um fígado que está com problema. Ou até mesmo você quer tratar o fígado que está com problema, você está usando cardomariano. E aí você vai ter que entrar com doses bem menores do que as preconizadas pelas organizações mundiais, tá? Então, vejam sempre o metabolismo hepático como está. Conhecer essas interações, como eu falei desde o início, conhecer as interações dessas drogas com as ervas, né? Assim como a sua sinergia. E sempre preferir extratos, quando for fazer formulações magistrais, extratos padronizados. É muito importante a gente ter essa padronização, onde a gente tem a origem rastreável desse produto, né? Os extratos, quando eles são, os extratos vegetais, herbais, quando são padronizados, a gente tem todo um estudo, todo um trabalho até que ela chegue à padronização para que seja comercializado. Então, você tem como rastrear a qualidade desse produto e saber que realmente esse produto padronizado é aquele que você quer prescrever e que vai fazer o efeito que você deseja. Não é comprar aquela pílula que vende no Mercado Livre que você não sabe quem prescreveu, né? Aquele produto que está lá, que é teoricamente uma formulação magistral, mas que você não tem como rastrear e não tem como saber a procedência dessa erva e o que tem ali dentro. Então, isso é muito arriscado também, a gente precisa ficar sempre atento, né? E sempre estar informando, né, os tutores que vocês atendem dos pacientes sobre o uso seguro e individualizado dessas ervas. Não é porque eles viram na internet que a erva é boa para isso, ou que aquela erva é boa para aquilo, ou que até um banho é bom para isso, né? Que a gente tem hoje várias receitas na internet de várias formulações, de vários produtos herbais em que a gente pode fazer uso em cães, mas a gente precisa informar os tutores que nem sempre a dose que é bom para um é bom para outro, né? A gente tem a dose mínima, a dose máxima, mas às vezes aquele paciente, o cachorro dela, necessita de doses menores, ele não tolera doses tão grandes. Isso você vai ter que avaliar a partir da anamnese, através de sintomas que esse animal já apresenta, né, que são importantes a gente observar antes de fazer a prescrição, mesmo que seja algo natural. Como vocês viram, é natural, mas possui interações medicamentosas, possui sinergia com outros medicamentos e com outras ervas, assim como antagonismos. Então, a gente precisa ter cuidado e, claro, saber prescrever da forma correta para que a gente possa ajudar esses pacientes, ao invés de atrapalhar a vida deles, né?
Doutora Jaque, tem uma pergunta aqui da Ana Cristina. A artemisia também pode ser usada para pets como anti-inflamatório ou como efeito calmante? Tá, falhou um pouquinho para mim. Fala um pouquinho mais perto do microfone, Braiane. Tem uma pergunta no chat. A artemisia também pode ser usada para pets como anti-inflamatório ou como efeito calmante? Como anti-inflamatório, sim, artemisinina, que é a artemisina. Pode ser usada como anti-inflamatório, sim, mas precisa ser muito bem monitorada, porque a artemisia, ela causa muitos efeitos gastrointestinais nos cães. Ela, inclusive, é utilizada como um anticâncer muito potente. Tá? Então, por ter essa ação anti-inflamatória, ela tem essa ação anticâncer, mas possui vários efeitos gastrointestinais. Então, quando a gente usa a Artemisia, a gente precisa entrar com doses muito baixas e aumentando e avaliando a tolerabilidade desse paciente à erva. Tá? Então, observando sempre os sintomas e os sinais clínicos. Mas sim, ela é bem utilizada, costumo usar bem, para câncer, principalmente, ela é ótima, porque além dela ter o efeito anti-inflamatório, ela também tem um efeito antitumoral, né? Então, ela tem ela seletividade, né? Ela faz uma apoptose de células cancerígenas ao invés das células boas, e isso é muito importante quando a gente pensa numa erva, né, que tem essa ação serial killer, né, que vai matando as células, mas mata as células ruins, não as boas. Então, a Artemisa, ela tem essa ação. Muito interessante também para usar no tratamento do câncer. Alguém tem mais alguma pergunta que gostaria de fazer para a doutora Jaque? Pode colocar no chat que a gente vai fazendo a leitura. E nós gostaríamos de convidar vocês para o nosso curso de herbologia que vai acontecer agora, no mês de junho. Quem quiser mais informações é só entrar em contato com a nossa equipe, que nós estaremos passando as informações do curso, que vai ser ministrado pela doutora Jaque, pela doutora Daniela Lopes e pela doutora Karina, que vai falar um pouquinho de florais de Bach também. Tá bom, Olha, que pessoal? bacana. Muito bacana, os florais são ótimos, né? Os florais ajudam bastante. Bom, eu espero ter ajudado um pouco vocês aí, né? Para entender um pouco como funciona, né, esse mundo das ervas, que eu estou muito familiarizada, graças a Deus, há bastante tempo. E se Deus quiser, a gente vai se encontrar mais vezes, né? Dentro do curso, vamos bater papo, discutir casos clínicos. Tem bastante, viu? Eu tenho bastante caso aqui. Então, acho que vai ser bem legal, vai ser bem enriquecedor para a gente. E vocês prescreverem também com segurança, que embasamento, estratégia, isso é muito importante, né? Quando a gente pensa em trabalhar da forma correta, né? E, claro, com o conhecimento. Muito obrigada novamente, de gratidão, agradeço de coração aí, doutora Jaque, seu trabalho lindo. Gostaria de agradecer pela disponibilidade de tempo dessa tarde de hoje. Tanta informação em tão pouco tempo. Peço desculpas aí pelo meu microfone, que não tá legal. Imagina, foi ótimo. Imagina, foi muito bom. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Nos vemos em breve, então. Nos Muito, vemos em breve. tá bom? Tchau, tchau. Tchau, muito obrigada, boa tarde.